Eu sou do Fantástico e você vendeu documentos falsos. Vem cá, ô, você quer falar com a gente? Vem cá, ô. Você não quer se explicar? Mais uma vez, o repórter Giovanni Grisotti botou para correr alguém que prefere não se explicar. Esse golpista é especializado em documentos falsos. Só uma declaração sua. Não pode chamar isso questão médica. Eu falo, tá firmando, eu já aposentei um cara com morte. O cara tinha esquema lá dentro da firma, a firma meteu que ele morreu, o filho dele recebe até 18 anos. E documento falso é a principal matéria-prima do golpe do auxílio reclusão. Uma fraude que desvia milhões de reais do INSS e atrapalha a vida de gente inocente. Eu fui intimado na Polícia Federal. E fiquei até meio assustado, não sabia o que está acontecendo. A gente chega lá e leva um susto. Essas pessoas foram intimadas pela Polícia Federal ao longo das investigações sobre o golpe em todo o Brasil. Eles perguntaram se eu alguma vez estive presa, né? E eu nunca estive presa na minha vida. A polícia precisava checar se elas eram parte do esquema ou eram vítimas. Não está sendo utilizado para receber esse benefício que eu nem sabia que existia. Ele é um benefício muito parecido com a pensão por morte. O que muda é o fato gerador. No caso, nós temos um óbito, no outro, um recolhimento à prisão. O auxílio reclusão é um benefício pago pelo INSS aos dependentes de uma pessoa presa em regime fechado ou semiaberto, desde que ela estivesse trabalhando até o momento da detenção, contribuindo para a Previdência e que seja de baixa renda. Para ser considerada de baixa renda, o preso tem que ganhar, no máximo, R$ 1.319,18. A última remuneração dele não pode ter sido superior a esse valor. Se foi superior a esse valor, já não vai gerar o auxílio reclusão. Esse teto é reajustado todos os anos. A lei diz que os dependentes do preso são o cônjuge ou companheiro e os filhos de até 21 anos. Só é pago um benefício por família. No mês passado, o valor médio do benefício foi de R$ 1.024,89. De janeiro a outubro deste ano, foram pagos pouco mais de 510 milhões de reais em auxílio reclusão para as famílias de 47 mil presos. Criminosos viram nesses números e nas fragilidades de controle uma oportunidade. Este mapa mostra cidades em que as quadrilhas de São Paulo, Rio Grande do Sul e Sergipe realizaram saques dos benefícios fraudulentos. São Paulo. O que foi de mais assustador que nós descobrimos é que facções criminosas têm um fluxo regular de dinheiro oriundo de benefícios de auxílio reclusão. A Polícia Federal descobriu uma quadrilha que forjava vínculo de emprego entre presidiários e empresas de fachada. São ladrões, são sequestradores, pessoas que nunca contribuíram para a Previdência. O repórter Giovanni Grisotti foi a um endereço no estado de São Paulo usado pela quadrilha para registrar uma empresa fantasma. O empresário dono do imóvel pediu para não ser identificado. Ele não sabia de nada. É uma das muitas vítimas que tem seus dados pessoais ou profissionais usados pelos bandidos para a fraude. O senhor conhece Priscila, Davi, Lucas, Gabriel, Luiz Fernando? Não. Esses são nomes de alguns presos que participaram da fraude. Foram registrados como funcionários da tal empresa. Como é que o senhor vê o fato do seu imóvel estar sendo utilizado nesse golpe do auxílio reclusão? Eu acho uma tremenda palhaçada, né? Segundo as investigações, um servidor do INSS que trabalhava nessa agência também fazia parte da quadrilha. Um servidor do INSS efetuava, como também habilitava e concedia esses benefícios. O funcionário e mais 3 pessoas foram presas. 14 estão denunciadas. Sergipe. Aqui, golpistas conseguiram forjar cerca de 200 benefícios de auxílio reclusão. Está estimado, pelo volume de benefícios que foram identificados até o momento, cerca de 5 milhões de reais em prejuízo. Para pedir o benefício, a família do preso tem que apresentar um atestado de reclusão. É o documento oficial que diz quem é o preso, em que presídio ele está e desde quando. É expedido pelo Sistema Prisional Federal ou dos estados. Numa das variações do golpe, as quadrilhas falsificam esse documento. Era a criação artificial da situação de prisão, quando a pessoa nunca tinha sido presa, ou então, mesmo quando estava presa, a ampliação desse período de cárcere. A lei prevê pagamento retroativo a contar da data do início da prisão. A partir dessa data, o cônjuge tem prazo de 1 ano para pedir ao INSS o pagamento do auxílio. Já a regra para os filhos da pessoa presa é diferente. Quando o beneficiário ele é menor de 16 anos ou ele tem alguma incapacidade física ou mental, não existe prazo prescricional. Então, todo o tempo que aquele detento ficou preso
será pago como benefício de auxílio reclusão com juros e correção monetária. Com isso, os bandidos conseguiam pedir e levar boladas de até R$100 mil em benefícios retroativos de uma só vez. A quadrilha presa em Sergipe era de mulheres. A cabeça da organização criminosa, né, formada basicamente por mulheres, procurava pessoas que ali se dispusessem a utilizar seus nomes nesses requerimentos que seriam feitos em busca de auxílio de reclusão que não tinham direito. As quadrilhas aproveitam os dias de visita para tentar aliciar mulheres de presos que não têm direito ao benefício. Outro tipo de falsificação cometida pelos fraudadores. Você tinha criação de crianças de beneficiários fictícios com a falsificação de certidões de nascimento para serem dependentes dos detentos. Ou seja, dependente fantasma, que tanto podia ser filho falso quanto esposa falsa. Em depoimento gravado em audiência na Justiça em Sergipe, essa mulher admite ter entregado os dados dela para a quadrilha em troca de uma comissão. Ele tinha que comprar uma casa para meu filho, né? E até hoje eu vivo de favor. Houve prisões em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Santa Catarina, justamente com a intenção de diversificar os locais da fraude. 16 pessoas já foram condenadas. E eu não consigo imaginar como que o INSS consegue liberar e passar uma fraude dessas de que eu sou uma pessoa que eu não sou, casada com uma pessoa que eu nunca casei, e liberar um benefício para uma filha que eu nunca tive. Estamos agora no Rio Grande do Sul, onde uma quadrilha casou essa mulher com um preso e ainda arranjou uma filha de papel para o falso casal. A mulher, que é professora, só descobriu que era vítima do golpe quando foi depor na Polícia Federal. No primeiro momento, eu me senti uma criminosa porque eu fui intimada como se eu estivesse fazendo parte de uma quadrilha de um golpe. Os documentos dela tinham sido roubados. Um bandido entrou na minha casa e roubou meus documentos. Existe, na verdade, uma vinculação entre os crimes de estelionato e esses roubos. Esses bandidos, eles aproveitavam esses documentos em outros crimes, né, para fraudar os órgãos públicos, obter benefícios como os previdenciários. Com os documentos desse homem, que é analista financeiro, os bandidos o transformaram em marido de uma presa. Me informaram que eu estava recebendo esse benefício por ser casado com essa presidiária. Ele tinha perdido os documentos. O que me ajudou muito foi o registro de ocorrência que eu fiz na Polícia Civil, comprovando que eu havia perdido meus documentos. Nós trabalhamos nessa investigação com pelo menos 100 benefícios fraudados, né? Mas isso é uma parcela. A nossa estimativa em cima dessa parcela é de pelo menos uns 500 benefícios que essas pessoas fraudaram e que pode chegar de 1 a 2 milhões de reais. Já essa cozinheira virou presidiária só no papel. Tinha uma pessoa que estava recebendo um auxílio do INSS e que eu estaria presa há alguns anos e que essa pessoa foi lá e retirou esse auxílio. Até mesmo um ex-presidiário teve seus dados usados no golpe. Está indignado com a facilidade dos golpistas. Se eu achar um documento, eu posso ir lá tirar dinheiro em qualquer lugar, então? E a minha assinatura? Como é que eles vão tirar minha assinatura? Hoje ele é marceneiro, já acabou de cumprir a pena. Quando estava preso, criminosos conseguiram falsificar documentos da família dele e sacar o dinheiro do auxílio reclusão a que ele tinha direito. E esse dinheiro, de que maneira esse dinheiro fez falta para sua esposa, para o seu filho? Alimentação, fralda, comida. Pagar aluguel, não pagava aluguel. O auxílio reclusão é importante e é fundamental porque ajuda a evitar que o narcotráfico, por exemplo, tome conta da família de quem estiver preso. Por essa razão é que ele está previsto na Constituição da República como um direito absolutamente assegurado. Até agora, no Rio Grande do Sul, 8 pessoas foram indiciadas. Os Estados Unidos têm mais de 2 milhões e 100 mil presos, enquanto o Brasil tem 726 mil. O cadastro dos presos americanos permite a localização deles pela internet. Existe um banco de dados de prisioneiros federais e a maioria dos estados oferece serviço online de busca. Esse sistema não existe no Brasil. Mas o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, determinou em 2016 a criação de um cadastro único de presos brasileiros. A unificação desses dados de todos os estados, incluindo também os presos de ordem federal, nos possibilitará ter um cruzamento entre os atos declaratórios de prisão para o requerimento do benefício, fazendo um cruzamento com o cadastro de presos cujas informações serão fornecidas por todas as entidades prisionais do país. O DEPEN, Departamento Penitenciário Nacional, informa que está desenvolvendo um sistema de informações que vai permitir a visualização do nome de todos os presos, federais e estaduais.
A iniciativa prevê também a participação do Tribunal Superior Eleitoral para promover a coleta biométrica de todos os presos. Esse sistema eletrônico deverá dificultar as fraudes. O nosso analista só tem um documento físico, papel, com ato declaratório da autoridade prisional. Quer dizer, se houve uma fraude, se houve falsificação de assinatura, tudo isso ele acaba tendo dificuldade de analisar isso no ato da concessão. O combate às fraudes previdenciárias conta com uma força-tarefa do Ministério da Fazenda, do Ministério Público, da Polícia Federal e do próprio INSS. Com relação ao auxílio reclusão, aproximadamente 10% do trabalho da força-tarefa são identificados para esse tipo de benefício. Voltamos a São Paulo. Para mostrar a facilidade com que bandidos produzem documentos falsos para os golpes, a gente foi à Praça da Sé, que é um mercadão de falsificação de documentos. O repórter Giovanni Grisotti encontrou na praça esse especialista. Eu já aposentei um cara com morte. Ele não sabe que está sendo gravado. O repórter do Fantástico diz que quer documentos para receber o auxílio reclusão. Mas eu não contribuo para o INSS. E aí eu tenho que criar um vínculo empregatício. E uma pessoa para receber o auxílio reclusão por mim. Eu não vou garantir para você que vai conseguir entregar tudo hoje. E o que é mais caro já você me a certidão. Só a certidão é R$1.500. Vai encher a carteira de trabalho, eu vou fazer os dois em R$500. Atestado de reclusão de um falso preso, identidades de uma falsa esposa e de um falso filho e uma carteira de trabalho. 4 documentos falsificados por R$1.200. Aí falta? Aí falta os 650, né? Dias depois de receber a papelada, o repórter voltou à Praça da Sé para confrontar esse corretor de falsários. Eu sou do Fantástico e você vendeu documentos falsos. Vem cá, você quer falar com a gente? Vem cá, você não quer se explicar? O homem fugiu. Entregamos os documentos falsos à Polícia Federal.